aqui com a simples intenção. Eu quero te avisar, ó que e quem, com respeito à salvação, não acredita na sutileza, por trás existe a mal intenção. Os apóstolos e Jesus nos deixou avisados para termos cuidado, para não sermos enganados. Os falsos profetas e o anticristo, eles desejam em ver-te condenado. O apóstolo Paulo avisou que nos últimos dias, a respeito da pregação, sob outro evangelho, trazia que os pregadores nos ouvidos deixaria a comichão. Não estão mostrando o caminho da salvação, estão conduzindo para um caminho da perdição. Eu te aviso com muito amor, ó meu irmão, eu não te desejo em te ver sentenciado na perdição. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós chegamos a Ti mais uma vez nesta manhã, pedindo, Senhor, a Tua direção, a ajuda do Teu Santo Espírito para expor este assunto desta manhã, aonde vamos deixar em apenas um versículo da palavra de Deus nos evangelhos, principalmente na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3. Queremos expor, Senhor, nesta manhã,
algo profético que está acontecendo, mas o teu povo escolhido não. Muitas das vezes precisa ser avisado por um lapso de memória, às vezes seria enganado. E até o teu filho amado deixou avisado que, se possível, até os escolhidos seria enganado. Então, reconhecendo o grande amor vindo dos céus, nós hoje queremos deixar este alerta para todos aqueles que ouvirem esta palavra possam estar atentos. Então vamos ler segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Nós sabemos que a igreja é como se fosse uma lavoura de trigo. O agricultor vai ali, planta a semente desejada, que é o trigo, e no outro dia amanhece o trigo brotado, mas junto com o trigo várias ervas daninhas. E assim com todo tipo de plantação que nós executamos, sempre existe esse tipo de coisa. E da mesma forma é a igreja, que ela é lançada a rede no mar, que é tipo do mundo, e ali dentro daquela rede todo tipo de peixe, o peixe bom e os peixes ruins, que não serve para consumo. São parábolas que o próprio Jesus deixou, e hoje nós estamos aqui para prestar bem atenção. Vamos repetir o versículo. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então, em cima destas ervas daninhas, que muitas das vezes sufoca a sua plantação desejada, que é a igreja comprada e remida com sangue do Filho amado de Deus, e vem essas ervas daninhas, que muitas das vezes até se molda, como o joio, se molda um pouco a aparência do trigo, mas nós sabemos que este joio são os filhos de Satanás, que está espalhado na face da terra, e tem muitos aderindo este tipo de situação. O cara chega ali, todas as vezes, palavras sutis, mas por trás daquela sutileza há uma malignidade que conduz todos que o cerca para um abismo eterno que não vai ter volta. Então vamos à primeira parte do versículo, diz assim: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? É os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos, como o próprio Paulo mesmo, que foi um dos conduzido a trazer esse evangelho até nós, que somos os gentios. E quando este evangelho ele entra nos nossos corações, é para uma mudança de vida, que no meio da igreja nós conhecemos como conversão. São mudanças de atitude
de uma maneira errônea para uma maneira de um servo obediente. E nesses últimos dias está vindo exatamente estes que estão desobedecendo, como que o mandamento era para não acrescentar e nem tirar nada das Escrituras, e esses indivíduos eles não aprenderam com os apóstolos e nem aprenderam com Cristo, eles aprenderam com a serpente, querendo ser igual a Deus, ou muitas das vezes e até ultrapassando. E em cima disso, qual é este evangelho que dá comichão nos ouvidos? Tem alguns exemplos, inclusive até dentro da minha casa, a minha própria esposa passou um longo tempo ouvindo palavra, mas a palavra não alimentava, porque era outro evangelho. Vindo pessoas participando de estudos bíblicos e confessando que não estava conseguindo entender nada. O que eu deixo para esses irmãos que não estão conseguindo entender nada, eles devem estar louvando a Deus porque não estão aprendendo a palavra do comichão no ouvido que está atrapalhando o seu entendimento daquilo que está sendo ensinado, mas para entendermos se é bíblico ou mensagem dos doutores das doutrinas, dos doutores que não estão ensinando a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Então, estão ouvindo, mas não estão entendendo, não estão compreendendo nada. O camarada está ali falando que a palavra de Deus não tem valia mais, já está ultrapassada. Este é o outro evangelho que o próprio apóstolo Paulo nos recomendou para ter cuidado, porque se ele mesmo ou os anjos do céu viessem pregando outro evangelho, não era para acreditar. E estas palavras de causando comichão nos ouvidos é para não acreditar. Vai dentro das Escrituras e vê se aquele ensinamento está sendo em concordância com as Escrituras sagradas. O indivíduo vai falar que a Bíblia está ultrapassada, o que vale, estão substituindo a palavra da verdade, a palavra que liberta o homem, que faz com que ele mudam de condição humana para mentiras. Um evangelho alterado que foi acrescentado, e todos que acrescentam estas coisas no evangelho também será acrescentado na condenação. E se retirar, vai ser tirado o direito da árvore da vida. Tu não vai viver em gozo eterno, a alegria e o gozo que os filhos de Deus estão preparados para viver. Então, preste atenção, porque virão tempos em que não sofrerão. Os ensinamentos, a sã doutrina, os ensinamentos são dogmas, heresias e negação do próprio Senhor Jesus, que não são dignos nem de anunciar que Jesus é quem tem poder. Eles negam esse poder que o próprio Jesus confessou, que todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. E o restante do versículo. Mas, tendo comichão dos ouvidos, está ouvindo um som, mas está incomodando, não está alimentando espiritualmente. Amontoarão
para si doutores conforme a sua própria concupiscência. É o homem que não foi contado com a graça de Cristo. Ele não alcançou essa graça e ele então vai querer só ouvir aquilo que interessa a sua carne, não é nem a sua alma, é a sua carne. A carne está superando a alma. Então, ele está com esses comichões nos ouvidos. Não vamos ali porque aquele pregador ali só fala aquilo que me agrada. A palavra do fulano é uma palavra muito dura, então quero. Porque o do fulano, ele está falando a verdade. Há pouco tempo mesmo, alguns meses atrás, eu ouvi um desses falsos doutores dizendo que aquela palavra que aquele jovem tinha mandado era verdade, mas não era para ele. Pode deixar isto num canto, porque isso aqui não faz parte do nosso cardápio. Traduzindo nas minhas palavras, quer dizer, não faz parte do métier religioso que aquele falso apóstolo não interessa para a sua agenda. Aquilo não faz parte do seu vocabulário, porque é a verdade. E ele quer falar é mentira. Ele não diz que é mentira, mas quando ele nega a palavra de Deus, ele está confessando indiretamente que ele adotou a mentira, porque ele não é filho de Deus, ele é filho de Satanás. E por que nós afirmamos isto? Eu creio nos dons espirituais, mas não da maneira que está sendo pregada agora. Me lembro, foi em novembro de 2024. Estava chegando em uma certa congregação e no momento de oração eu podia ver que o indivíduo que estava ali no portão daquela congregação, recebendo todos que chegavam, ele estava com uma máscara no rosto, que ninguém dava para identificar ele, que tinha uma máscara no rosto, e a máscara era uma máscara de porco, que fala exatamente de espíritos imundos, e todos que passavam daquele portão para dentro daquela congregação, era colocado uma mordaça na boca. E ele falava, só pode falar aquilo que nós permitimos. Então essa mordaça é para isso. Só vai poder falar o que nós permitimos. E nós estamos vendo claramente estas mensagens sendo alteradas, e por isso eu ouvi por várias vezes, poxa, eu não consigo, a minha própria esposa, eu não consigo me alimentar da palavra, eu estou sedenta, estou faminta da palavra da verdade, da palavra de Deus. E logo em seguida ouvi outro irmãozinho falando, poxa, eu não consegui entender nada desse estudo desta manhã. Aquele indivíduo lá está fazendo lá ali uma misturada danada que eu não consegui entender nada. O que eu aviso para estes irmãos que não estão entendendo nada, dá graças a Deus e vai procurar entendimento nas Escrituras Sagradas. Vê se aquele assunto está enquadrado nos ensinamentos de Cristo. Se estão enquadrados nos ensinamentos dos apóstolos, que chama-se doutrina, é ensinamento. E esses que buscam doutores conforme a sua própria concupiscência,
aqueles que estão deixando comissão nos ouvidos está agradando um grande número de condenados, porque eles estão ali, não têm convicção da sua salvação, eles apostataram da fé, estão acreditando em mentiras. É algo que nós precisamos estar alertando, tomando cuidado, conforme a letra que eu escrevi nesta manhã. Hoje eu venho aqui com a simples intenção. Eu quero te avisar o que e quem, com respeito à pregação, não acredita na sutileza, porque por trás existe a mal intenção. Então, esta mal intenção é porque eles não têm o reino dos céus, não estão trabalhando para o reino dos céus, eles estão trabalhando para a perdição e querendo conduzir vários junto com eles para esta perdição. A segunda estrofe. Os apóstolos de Jesus nos deixou avisado para termos cuidado, para não sermos enganados. Os falsos profetas e os anticristos, eles desejam ver-te condenado. Exatamente a postura destes doutores que se fizeram doutores para te ensinar o erro, para te conduzir. Eles são alunos da serpente lá do Éden. Ali vira a palavra da verdade pelo avesso e coloca ali uma intenção no homem para que ele seja igual a Deus. E a terceira estrofe. O apóstolo Paulo avisou que nos últimos dias, a respeito da pregação, sobre outro evangelho, trazia que os pregadores que nos ouvidos deixaria comichão. É exatamente como estamos. O indivíduo pega ali, lê um versículo da palavra, se a palavra está mostrando para a eternidade, ele investe ali a seta indicando para o abismo. E última estrofe. Não estão mostrando o caminho da salvação, estão te conduzindo para um caminho da condenação. Eu te aviso, com muito amor, meu irmão, eu não desejo em te ver sentenciado na perdição. A letra eu escrevi agora de manhã. E precisamos, é um alerta, tanto a mensagem para termos cuidado nesses últimos dias. Então vamos voltar, porque o próprio Jesus nos deixou avisados que não acreditasse em certas doutrinas. Aquele que está negando o poder de Jesus, substituindo por algo que não existe na Bíblia.
A profecia não são revelagens que estão acontecendo por aí, a profecia verdadeira é a palavra escrita para nossos dias, porque os profetas de hoje é aqueles que estão anunciando esta palavra da verdade. Já tive várias experiências ao longo desta caminhada, que, por exemplo, de alguém falando em línguas e o outro dando a interpretação para a congregação, e no final daquelas palavras, aquele indivíduo pede que a igreja glorifica. Me deixou uma preocupação muito grande, que entre aquele casal, aquela mulher que estava falando em língua e aquele homem que estava entregando como profecia para a igreja, existia um ser muito estranho entre os dois, que até chifre tinha naquela figura espiritual que estava entre os dois. E quando chamei aquele irmão, entre parênteses, para ter cuidado com esse tipo de coisa na congregação, ele ficou bem aborrecido comigo, porque ele foi mascarado, que ele não estava entregando profecia da parte de Deus. E sem contar vários ensinos que nós temos ouvido aí, que são coisas que chegam a nos dar repugnação. E esta é uma palavra de alerta, usando apenas o versículo de 2 Timóteo 4, versículo 3. É algo que nós devemos estar prestando atenção, conferindo com as Escrituras Sagradas. Só para deixar como alerta, vamos ler também os outros 2 versículos, apenas, vou não falar sobre eles. E desviarão os ouvidos da verdade, voltado às fábulas. Então não eles estão ali procurando quem fala esse monte de mentira, que é o agrado dos tais. Mas tu ser sóbrio. Então aí vem o versículo 5, que é a recomendação para nós, a igreja, aquela que recebeu a graça do Senhor. Mas tu ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós assumimos um compromisso com a verdade. Não foi com falsas profecias, não foi com heresia, não foi com dogma de homem. Então, esta é a palavra de alerta que nós deixamos nesta manhã. Seu Deus, nós glorificamos o teu santo nome, nós te louvamos pela tua presença, pelo visitar do teu Santo Espírito, nós te adoramos. Não nos deixam desamparados, porque temos certeza que sem a presença do teu Santo Espírito, nós não vamos triunfar esta caminhada em direção à eternidade. Por isso, suplicamos a tua ajuda, nos dando entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Então, está encerrado mais esta palestra, esta gravação. E o que pedimos? Nós não queremos famas, não queremos dinheiro, porque para onde nós vamos, nós não precisamos de riquezas materiais. A riqueza que nós queremos é a espiritual. É o nosso maior tesouro. E o cofre que nós guardamos esse tesouro é o coração de Deus. Então, que aqueles que estiverem ao alcance desta mensagem, uma simples mensagem,
Não tem algo aqui tão assim de engrandecer ninguém. É a simplicidade que Cristo nos conduziu neste Evangelho. Então passe para alguém que você ama. Tem alguém que fica pedindo. Se quiser escrever no canal, eu agradeço, mas se não quiser também, passando só a mensagem à frente, já é algo de muito especial. Não estou ganhando nada material com isto. O ganho que eu quero é o reino dos céus. A paz do Senhor para todos.